quantidade necessária de alimento. Continuando da aula passada, né, em que a gente estava falando sobre a nossa alimentação. Então, a gente vai ver agora a quantidade necessária de alimentos para o nosso organismo. Vocês vão grifar o texto conforme a professora está fazendo a leitura, vocês vão acompanhar a leitura, vocês vão grifando o texto, porque depois vocês vão fazer o registro dessa matéria no caderno, tá? Quantidade necessária de alimento. A quantidade necessária de alimento depende da idade, do sexo e do modo de vida de cada pessoa. Por exemplo, quem pratica esportes deve consumir mais alimentos ricos em carboidratos do que quem é sedentário. O que é ser sedentário? Sedentário é quem se exercita pouco, né? Então, gente, quanto de alimento uma pessoa tem que ingerir? Então, a quantidade de alimento varia de pessoa para pessoa. Então, depende do quê? Do tamanho dessa pessoa, da idade dela, do sexo dela, se é mulher ou se é homem, né? Do modo de vida que cada pessoa tem, né? Então, uma pessoa que pratica muito esporte, ela vai precisar de mais alimentos, principalmente aqueles que são ricos em carboidratos, que são aqueles que nos fornecem energia, né? E agora, uma pessoa que é sedentária, que ela não pratica nenhum tipo de atividade física, tudo aquilo que ela comer, que for além do que o seu organismo realmente necessita, ela vai se tornando o quê? Cada vez mais obesa. Por quê? Porque tudo aquilo que o organismo não usa, ele vai se transformar em gordura no corpo da pessoa, tá? Então, olha lá, as necessidades alimentares podem mudar também quando consideramos situações específicas. Por exemplo, durante a gravidez, as mulheres geralmente precisam consumir mais alimentos ricos em calorias e vitaminas. Então, gente, olha, durante a gestação, quando a mulher está grávida, ela precisa o quê? Mudar a sua alimentação. Então, ela vai precisar o quê? Consumir alimentos que são mais ricos em vitaminas, né? E também em calorias. Por quê? Porque ela vai estar gerando um outro ser dentro dela, ela tem que consumir alimentos ricos em vitaminas, porque essas vitaminas vão ser passadas para o nenê, e em calorias, por quê? Porque ela vai gastar mais caloria também, tá? Então, vamos lá. Praticantes de esportes gastam muita energia, por isso precisam consumir alimentos ricos em carboidratos. Alimentos ricos em carboidratos, como nós vimos na aula passada, são aqueles que nos fornecem energia, tá? Então, diferenças individuais. O que significa isso? Significa que cada pessoa é cada um é cada um, e cada pessoa tem as suas diferenças, né? Então, a quantidade de alimento que uma pessoa precisa é diferente da quantidade de alimento que outra pessoa precisa. Então, vamos lá. O organismo de um indivíduo tem características biológicas próprias, estruturais e também relacionadas a como seu corpo funciona. E essas características podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento de alguns problemas de saúde. Então, olha, cada indivíduo tem as suas características biológicas, né? E isso pode fazer o quê? Pode facilitar ou dificultar o desenvolvimento de alguns problemas de doenças. Então, tem pessoas que vão ter mais facilidade de desenvolver algum tipo de doença, enquanto outras não. Então, vamos lá. Assim, uma mesma alimentação pode ser prejudicial para um indivíduo que tem um organismo mais propenso a desenvolver certas doenças, mas não representar nenhum malefício para outro indivíduo que não tem aquela propensão biológica. Então, o que significa isso? Tem pessoas que podem comer qualquer tipo de alimento que não vai fazer mal para ela. Por quê? Porque ela não tem propensão a desenvolver nenhum tipo de doença. Enquanto outros indivíduos não podem nem pensar em comer. Por quê? Se ela comer comidas muito gordurosas, né, muito doce, o que vai acontecer? Ela pode desenvolver o quê? Obesidade, ela pode se tornar gorda. Então, gente, cada organismo reage de uma maneira diferente, tá? O meio social também influi na medida em que apresenta diferentes condições de vida. Por exemplo, oportunidades, dificuldades, entre outros, para cada pessoa. O acesso aos alimentos ou à informação de qualidade, a rotina
o nível de influência dos meios de comunicação, os hábitos de maneira geral, como a prática de atividades físicas, a condição emocional, entre outros, são alguns dos fatores que variam indivíduo para indivíduo e influenciam de muitas maneiras como nos alimentamos. Então, o que significa isso? O meio social também influi. Significa o seguinte, gente, que as pessoas que têm mais informação, que conseguem entender que alguns alimentos são capazes de fazer mal, então ela vai procurar o quê? Ter uma alimentação regrada. Olha, eu não vou me alimentar disso porque eu sei que isso não faz mal. Enquanto algumas pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento acham que tudo pode comer, que nada vai fazer mal, então ela se alimenta da maneira que ela acha, né? Outra coisa, as pessoas que também têm o quê? O que são oportunidades? Oportunidade é a pessoa ter o quê? Condições de fazer o quê? Uma atividade física, né? Enquanto outras pessoas não têm condições, porque às vezes tem que trabalhar o dia todo, não tem horário para praticar uma atividade física. Então isso tudo faz com que o quê? As pessoas elas vão se alimentar de maneira diferente e o organismo vai reagir também de maneiras diferentes, tá? Então, continuando ali, ó. Um corpo magro não é sinônimo de saúde. A massa corpórea saudável varia de indivíduo para indivíduo. Então, o que significa isso, gente? Que a massa corpórea, a quantidade de massa do nosso corpo varia de indivíduo para indivíduo. Como assim? Olha, não é porque uma pessoa é magra que ela é totalmente saudável. Ela pode ser o quê? Magra e, no entanto, ela pode ser doente. Ao contrário de que uma pessoa pode ser um pouquinho mais gorda, no entanto, ela ser totalmente saudável, tá? Problemas ligados à alimentação. A quantidade e a diversidade de alimentos que consumimos também podem influenciar a saúde do organismo e gerar problemas de saúde como a desnutrição e a obesidade. Então, o que significa isso, gente? A quantidade e a variedade de alimentos que a gente consome, ela influencia na saúde do organismo das pessoas e elas podem causar dois problemas muito grandes. É a desnutrição e o outro é a obesidade. Então, nós vamos ver cada um deles. O que é desnutrição? Vamos lá. A falta ou o excesso. O que é excesso? O que é a mais, tá? Então, a falta ou o excesso de um ou mais nutrientes essenciais pode provocar a desnutrição. Isso ocorre quando consumimos menos alimentos que o necessário ou quando a alimentação não é variada. Então, a falta de alimento. Quando a gente come a quantidade de comida que não é suficiente. Se eu não me alimentar de acordo com o que o meu organismo necessita, eu vou ficar o quê? Desnutrido. Ou então eu posso ficar desnutrido, por quê? Porque eu só como um tipo de alimento. Se eu comer só um tipo de alimento, se eu comer, por exemplo, só carboidrato, não comer nenhum tipo de vitamina, de sais minerais, de lipídios, como a gente viu, o que pode acontecer? O meu organismo vai se tornar desnutrido. Por quê? Porque ele só vai ter um tipo de nutriente. Então, ele se torna desnutrido em função da falta de outros tipos de nutrientes, tá? A desnutrição, ela pode provocar fraqueza, emagrecimento excessivo e maior possibilidade de contrair doenças. Esse problema é mais grave na infância, já que nessa fase são intensos o desenvolvimento e o crescimento. Então, gente, o que a desnutrição causa na pessoa? Fraqueza, primeira coisa, tá? Ou pela falta de nutrientes, ou pelo excesso de só um tipo de nutrientes. O que ela vai causar? Fraqueza na pessoa. O que mais? A pessoa começa a emagrecer. Ela não tem nutrientes, o organismo não tem de onde tirar, então o que ele começa a fazer? Emagrecer. E a pessoa com isso pode contrair o quê? Maior quantidade de doenças, né? Ela tem possibilidade de contrair doenças. E esse problema é mais grave aonde?
em crianças. Por quê? Porque nessa fase que o crescimento é mais acelerado. Agora, as pessoas adultas, né, o crescimento já está correto, já parou. Então, onde é que vai ser maior o problema da desnutrição? Nas crianças, tá? A obesidade. O que é a obesidade? Quando consumimos mais calorias do que gastamos. O excesso produzido se transforma em gordura. É aquilo que a professora falou agora há pouco e falou na aula passada. Quando a gente consome muito alimento, a gente está ingerindo muita caloria. Se o nosso organismo não gasta essa caloria, o que ela vai fazer? Essa caloria vai ficar guardada dentro do nosso organismo e ela vai se transformar em gordura. Então, a obesidade é quando uma pessoa é extremamente gorda, é gordura, tá? Mas esse é apenas um dos motivos pelos quais engordamos. As pessoas também podem engordar porque praticam pouca atividade física ou têm um metabolismo que favorece o acúmulo de gordura mais facilmente ou que desfavorece a queima desse nutriente. Então, gente, o que acontece? A gente engorda, assim, o fato da gente comer mais caloria do que a gente gasta é um dos fatores pelos quais a gente engorda. Mas existe um outro motivo pelo qual a gente pode engordar. Além da gente comer demais, né? E essa caloria que a gente comeu se transformar em gordura, tem um outro problema. Às vezes a pessoa tem um organismo que faz o quê? Com que ele demora muito mais tempo ou então seja muito devagar a queima da caloria. Então a pessoa, mesmo que ela pratique às vezes até atividade física, o organismo dela não queima essa caloria, não gasta essa caloria. Então ela vai fazendo o quê? Acumulando gordura. Ou então, gente, a pessoa ela não faz nenhum tipo de atividade física, ela só come, e aí o que acontece? O organismo não gasta realmente essa caloria e ela vai se transformar em gordura. Então, o excesso de massa corpórea, conhecido como obesidade, é hoje um problema de saúde cada vez mais comum, inclusive entre as crianças. A obesidade traz riscos à saúde, pois está relacionada a algumas doenças, como as doenças do coração. Então, gente, a obesidade é o excesso de massa corpórea, de gordura, vamos dizer, né? E hoje é um problema de saúde muito grave, gente. Está cada vez mais comum entre as pessoas, principalmente entre as crianças. Por quê? Primeiro, gente, porque a alimentação acaba sendo acontecendo de maneira incorreta. Como assim? Come-se alimento cada vez mais gorduroso, né? E aí, essas crianças muitas vezes nem praticam atividades físicas. Às vezes ficam o dia inteiro vendo televisão, ou na frente do celular, ou do computador. Então, o que vai acontecer? Come comida, alimentos errados, né? E também não tem a prática de exercício físico. Então, essas crianças vão se tornando cada vez mais obesas, né? E outra coisa, essa obesidade, ela traz problemas de saúde para as pessoas. Elas podem trazer algumas doenças, como doenças do coração, né? Por quê? Porque a gordura do organismo, ela entra nas veias, entope as veias do coração e as pessoas podem ter o quê? Infarto, derrame, então é perigoso. Então as pessoas podem o quê? Desenvolver doenças, principalmente do coração, tá? Então vamos ler o texto a seguir. A capacidade de transformar calorias em gorduras varia de indivíduo para indivíduo. E isso explica porque duas pessoas com o mesmo peso e altura que comem os mesmos alimentos podem fazer gordura com menor ou maior eficiência e esta última é que tenderá a ser gorda. A habilidade de queimar gorduras também varia de pessoa para pessoa. Então, o que ele fala aqui no texto? Olha, que a capacidade do organismo de cada pessoa transformar as calorias em gorduras, ela varia de pessoa para pessoa. Então, tem pessoa que não come quase nada. Só que o que acontece? O organismo dela, tudo aquilo que ela come, retém e vira caloria, vira gordura. Enquanto que outra come, e o organismo
queima essa caloria, né? Ele gasta essa caloria. Essa pessoa não retém gordura. Outra coisa, às vezes essa mesma pessoa, essas duas pessoas, elas podem ter o quê? O mesmo peso, a mesma altura, só que o quê? Um organismo vai reagir de maneira diferente. Então, nenhum organismo de nenhuma pessoa são iguais. Cada um tem o quê? Reagem de maneiras diferentes. Então, ele pergunta assim, olha, a partir das informações do texto, é correto afirmar que uma pessoa obesa não emagrece por falta de vontade? Gente, nem sempre é assim que acontece. Às vezes a pessoa, ela é obesa, mas ela vive fazendo dieta, né? Ela tem uma alimentação saudável, regrada, ela pratica atividade física, mas só que o organismo dela, ele é lento para queimar caloria. Então, essa pessoa, o que acontece? O organismo dela acumula muita gordura. Por quê? Porque a gente sabe que a quantidade de gordura que o corpo acumula varia de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que têm maior facilidade em acumular gorduras, enquanto que outras pessoas não. Tá? Então, dizer que uma pessoa é gorda porque ela não emagrece porque ela não tem vontade, às vezes, gente, sim, tem pessoas que realmente não fazem nenhum tipo de dieta, não fazem nenhum tipo de atividade física, mas existe aquelas pessoas que vivem fazendo atividade física, que vivem de dieta, mas ainda assim o organismo não emagrece. Por quê? Porque a quantidade de gordura que o corpo acumula varia de pessoa para pessoa, tá bom? Continuando então, vamos lá. A conservação dos alimentos. Então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre técnicas de como a gente conservar os alimentos saudáveis, tá? Então, vamos lá. Percebemos que um alimento está estragado pela aparência, pela cor, pelo cheiro e pelo sabor alterados. O apodrecimento é causado pela ação de fungos e bactérias. Então, olha aqui, ó. À esquerda, o pão está próprio para o consumo humano. À direita, pão com bolor. São fungos, né? Inadequado para o consumo. Então, quando é que a gente percebe que um alimento está estragado, que a gente não pode comer aquele alimento? Quando ele tem o quê? Uma aparência, né? No caso aqui, a gente olhando o pão embolorado, a gente vai perceber o quê? Que ele está estragado. Ou pelo cheiro. Às vezes a gente sente o cheiro e fala, nossa, isso aqui está estragado, né? Pela cor, às vezes ele muda de cor, então a gente percebe o quê? Um alimento está estragado. Quem é responsável por estragar o alimento? São fungos e bactérias. Fungos e bactérias, muitas vezes presentes no ar e sobre a superfície dos objetos, decompõem os alimentos e se reproduzem rapidamente. Alimentos estragados não devem ser consumidos, pois podem causar intoxicação alimentar e outras doenças. Então, gente, os alimentos, quando eles estão no ar, o que acontece? Estão soltos, a gente coloca às vezes em cima da mesa, não guarda na geladeira, e o que acontece? Os fungos e as bactérias, elas penetram nesses alimentos e elas fazem o quê? Elas decompõem esses alimentos. Então, o que elas fazem? Elas vão se reproduzindo. Então, olha, o que antes era apenas uma pintinha de bolor, de repente começa a crescer essa quantidade de bolor. Por quê? Porque esses fungos e essas bactérias estão se reproduzindo, aumentando. Agora, se a gente guardar esse alimento na geladeira, o que vai acontecer? A chance dele estragar será menor, porque os fungos e as bactérias não gostam de lugar gelado. Então, onde é muito gelado, elas não se reproduzem. Então, por isso que dentro da geladeira, a conservação dos alimentos, ela se propaga por mais tempo, tá bom? Então, olha, e comer alimentos estragados podem causar o quê? Intoxicação ou outras doenças, né? Pode causar diarreia, né, vômito, então precisa tomar cuidado. Técnicas de conservação. Então, agora vamos ver maneiras de conservar os alimentos para eles não se estragarem. Então, vamos lá. De acordo com o tipo de alimento, a decomposição pode ocorrer em poucos dias. O que é decomposição?
pode estragar, né? Existem várias maneiras de conservar os alimentos, isto é, de prolongar o período em que eles podem ser consumidos. Para isso, é preciso impedir ou tornar mais lenta a ação dos micro-organismos decompositores. Então, como a professora disse para vocês, que existem maneiras da gente evitar ou prolongar, né, o fato dos micro-organismos, que são os fungos e as bactérias, de estragarem os alimentos, tá? Então vamos ver. O primeiro dele, desidratação. Na desidratação de alimentos, retira-se grande parte da água que existe neles. Fungos e bactérias têm dificuldade para sobreviver em ambientes com pouca água, por isso alimentos desidratados duram mais. Então, o que é desidratar os alimentos? É retirar a água que está presente neles, né? Então, olha, como que pode ser feita a desidratação de um alimento? A desidratação pode ser feita, por exemplo, expondo o alimento ao sol ou a defumação, adicionando a ele muito sal ou açúcar. O açúcar é bastante usado na conservação de frutas, como na fabricação de compotas ou geleias. Então, gente, a desidratação é quando a gente retira a água que existe nos alimentos. Então, eu posso fazer a desidratação de várias maneiras. Por exemplo, expondo o alimento ao sol. Então, olha, alguém já ouviu falar em carne seca? A carne seca, ela se mantém conservada devido ao fato de você passar o sal nela, você salga ela e deixa ela exposta ao sol, porque o sal vai fazer com que toda aquela água presente nela ela vai começar a ser retirada e ela vai secar. Então, ela fica livre da água. Se não tem água, ela fica livre do quê? Da proliferação de fungos e de bactérias, tá? Outra coisa que costuma se fazer, a defumação. O que é a defumação? Processo de conservação que expõe alguns tipos de alimento à fumaça proveniente de queima de partes de plantas. Existe também o processo de defumação, por exemplo, o bacon, a linguiça defumada. Então, o que acontece? Eles passam por esse processo de defumação. Então, queima-se algumas ervas, né? São plantas, e aquela fumaça faz o quê? Com que ele fique o quê? Vamos assim dizer, protegido, né? Para que ele não estrague fora da geladeira, tá? Agora também existe o açúcar. Se você colocar o açúcar no doce, você vai proteger ele também, né? Quando você faz uma geleia, quando você faz uma compota, o açúcar serve para conservar a fruta. Porque se você deixar a fruta in natura, vamos assim dizer, da maneira como ela não vai conseguir se conservar, ela vai apodrecer. Agora, se você usar a fruta para fazer a geleia, fazer o doce, o que acontece? Você vai conseguir manter, né, o doce, a fruta, vamos assim dizer, de maneira saudável por mais tempo, né? Porque em forma de doce, claro, né, gente? Tá? Adição de conservantes. Muitos alimentos industrializados contêm conservantes, substâncias que diminuem ou impedem a ação dos organismos decompositores. Então, o que é essa ação de conservante? Gente, a maioria dos alimentos que a gente compra, que são industrializados, dentro da sua composição, eles colocam conservantes, né? Que são substâncias que fazem com que os alimentos se conservem por mais tempo. Então, vamos ver um rótulo aqui, ó, que indica, que mostra pra gente, ó, a presença de conservante. Olha lá. Então, aqui, ó, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, fermento biológico, sal refinado e extrato de malte. Contém, olha o que ele contém aqui, ó. Conservante propionato de cálcio, né, que é o PX. E ele fala o quê? Que esse alimento, ele tem um conservante, que vai fazer com que esse alimento se conserve por mais tempo, tá?
Outro tipo de maneira de conservar os alimentos é o que? Refrigeração e congelamento. Os micro-organismos decompositores morrem ou se reproduzem mais lentamente em baixas temperaturas. Por isso, o resfriamento e o congelamento são técnicas usadas para retardar a decomposição. Então, como a professora falou para vocês anteriormente, que uma das maneiras da gente conservar os alimentos é guardá-los na geladeira, né? Por quê? Porque lá é gelado, é frio. E os micro-organismos, eles não conseguem o quê? Se reproduzir, né? Ou muitos acabam morrendo em temperaturas muito geladas. Então, o que acontece? Por isso que se coloca os alimentos na geladeira para eles se conservarem por mais tempo, tá? Outra maneira, a pasteurização. O que é pasteurização? Pasteurização, gente, é usado principalmente para o leite, tá? Então, vamos ver o que é essa pasteurização. Na pasteurização, os alimentos são aquecidos em altas temperaturas e depois resfriados rapidamente. Esse processo mata muitos micro-organismos, incluindo os que causam doenças. Então, o que é a pasteurização? Você aquece o alimento muito quente e depois rapidamente você faz o quê? Esfria. Mas eles são resfriados rapidamente. Então, o que acontece? O fato de ferver, aquecer e resfriar mata todos os micro-organismos, né? Então, ele deixa o quê? O alimento totalmente livre de micro-organismos que podem fazer com que esse alimento se estrague, tá? Mas olha lá que importante. Mas após a pasteurização, se o alimento entrar em contato com o ar, ele pode ser contaminado novamente. Então, vou dar um exemplo para vocês do leite. O leite que a gente usa, aquele que vem na caixinha, ele é um leite pasteurizado. Por quê? Ele é aquecido e resfriado. Ele mata todos os micro-organismos que tem dentro dele. Só que quando a gente abre a embalagem dele para usar, o que acontece? A gente abriu, ele vai entrar em contato com o ar. Então, olha aqui, ó. Após a pasteurização, se o alimento entrar em contato com o ar, ele pode ser contaminado novamente. Então, o leite, a hora que você abre a caixinha, você está fazendo com que ele entre em contato com o ar. Por isso que ele pode ser contaminado novamente. Então, o que a gente tem que fazer para conservar o leite? Levá-lo aonde? Para a geladeira, porque a geladeira lá é gelado. E onde é gelado, o que acontece? Os micro-organismos podem morrer ou se reproduzir lentamente. Então, por isso que a gente leva o leite à geladeira depois de aberto, tá? Prazo de validade. O que é prazo de validade? Vamos lá. As técnicas estudadas prolongam o tempo de conservação do alimento, mas não garante que ele dure eternamente. Lógico, né, gente? O fato da gente guardar os produtos na geladeira, a gente fazer o quê? Desidratar os alimentos, colocar os conservantes, fazer a pasteurização, vai fazer com que os alimentos se conservem por mais tempo, mas não vai fazer com que eles durem eternamente, né? Por isso é importante observar a data de validade do alimento, isto é, a data limite para o seu consumo. Não compre ou consuma alimentos com prazo de validade vencido. Mesmo um alimento com boa aparência pode estar estragado e ser prejudicial à saúde. Então, gente, para que serve a data de validade? Para dizer que aquela data é o limite para o seu consumo, que a partir daí, esse alimento pode estar o quê? Estragado, inapropriado para o seu consumo. Então, quando a gente for ao supermercado, a gente for comprar algum produto, é importante a gente observar o quê? A data de validade dele, né? Então, se eu compro um produto e eu vejo que ele está vencido, não vou levar para minha casa, né? Vou procurar um outro em que a data não esteja vencida, tá? Então, olha, por quê? Comer um produto que esteja com a data de validade vencida pode fazer o quê?
pode ser prejudicial para a nossa saúde, pode fazer mal, né? Tá? Bom, agora tem uma atividade aí e eu deixei para vocês como tarefa para vocês fazerem no caderno. Vocês vão montar essa tabelinha aqui para mim, olha. É fácil. Peça a ajuda de um adulto para fazer uma pesquisa com os alimentos de sua casa. No caderno, preencha uma tabela como o modelo abaixo, com o nome de 3 alimentos e a técnica de conservação usada em cada um. Então, vocês vão colocar um tipo de alimento. Por exemplo, vamos ver lá uma coisa, carne. Onde vocês vão escrever alimento, carne. Onde que vocês conservam a carne? Qual é a técnica de conservação? O que é? Refrigeração, não é na geladeira que a gente coloca a carne? Vocês vão escrever na carne. E assim vocês vão fazer com 3 tipos de alimento, tá? Onde que vocês guardam esses alimentos para eles serem conservados, tá bom? Então eu quero ver essa tarefa de vocês aqui. Agora na página 86 nós vamos falar um pouquinho de pessoas e lugares. As sementes da paixão de Borborema. O que seria isso? Então vamos ver. No município de Borborema, só que Borborema lá na Paraíba, tá? No município de Borborema, na Paraíba, agricultores familiares locais vêm criando e mantendo bancos de sementes crioulas. Em Borborema, elas são chamadas de sementes da paixão. Então, o que seriam essas sementes crioulas? O que seriam essas sementes da paixão, né? Então, os moradores, né, desse lugar aí de Borborema, lá na Paraíba, eles fazem bancos de semente. Então, eles têm um lugar onde eles guardam as sementes para garantir a qualidade dos alimentos depois. Então, vamos ver o que são sementes crioulas. As sementes crioulas são aquelas selecionadas por agricultores familiares, populações tradicionais ou povos indígenas ao longo de muitos anos, dentre as que melhor se desenvolviam frente às características locais, como as peculiaridades do solo e do clima. Então, o que é isso, gente? As sementes crioulas, elas são sementes que elas foram, assim, selecionadas por agricultores, pelos índios, né? Pelos moradores, né? Desses lugares aí, principalmente nesse município de Borborema. Para quê? Eles selecionavam as melhores sementes que eles conseguiam para a produção de alimentos. Então, eles pegavam aquelas sementes que eram boas, selecionavam, né, e guardavam para que elas fizessem o quê? Fossem replantadas depois. Para quê? Para que ele sempre tivesse alimentos de qualidade, tá? Então, disso, cria-se um mosaico de semente muito variado e que tem o potencial de atender a diferentes demandas do agricultor. A seleção pode levar em conta, por exemplo, a tradição e o paladar regional. Essas sementes são ricas heranças passadas de geração em geração. Então, gente, essas sementes, elas são guardadas, né? Elas ficam num lugar guardadas e depois elas são assim, são sementes que elas são passadas de geração em geração. Elas vão sendo guardadas, selecionadas, guardadas e vão passando de geração em geração. Tá? Então, olha aqui, ó, imagem de sementes da Feira de Trocas de Semente Crioulas que aconteceu no Rio de Janeiro durante o evento Rio Mais 20 2012. Então, aqui nós temos uma amostra, gente, da variedade de sementes crioulas, né, que são aquelas sementes selecionadas. Olha, vários tipos de sementes, são sementes o quê? De qualidade, são sementes ótimas, excelentes para o plantio. Tá? Eles selecionam as melhores sementes, tá? Então, olha aqui, ó. Agora vamos ver um pouquinho sobre o banco de sementes da paixão de Borborema. Leia o trecho abaixo. Nesses bancos, olha, vocês estão vendo aqui, ó, várias prateleiras aqui cheias de sementes. Então, eles chamam isso de banco, são lugares onde eles guardam essas sementes de qualidade, tá? Nesses bancos, toda a riqueza está armazenada em silos, garrafas PETs ou em latões, sob a bênção dos santos prediletos.
Em 2015, ao ser realizado um monitoramento dos bancos, foram identificados 16 espécies e 45 variedades diferentes estocadas. Então tem o quê? Em 2015 eles fizeram um censo, né? Fizeram um levantamento, eles viram o quê? Que existe 16 espécies, né? 16 tipos, né? De plantas diferentes e cada uma tem 45 variedades de sementes estocadas. Então, por exemplo, vamos pensar em milho. Milho é uma espécie. Só que existe 45 diferentes, vamos assim dizer, tipos de sementes de milho para se plantar, tá? Então, porque eles vão guardando. Ao semear as sementes da paixão, as famílias agricultoras plantam também sua história, partilham seus conhecimentos e suas observações. Esse zelo pelas sementes da paixão afirmam a importância desse patrimônio da biodiversidade e da cultura para a garantia da autonomia dos agricultores familiares e a segurança alimentar dos mesmos. Então, gente, os agricultores, eles fazem o seguinte, eles vão até esses bancos, né, onde ficam guardadas essas sementes, e eles fazem a troca entre eles, né, dessas sementes. Então, cada um procura o quê? Uma semente diferente para plantar. Olha, eu não tenho essa espécie de semente, então, eu vou pegar, vou tentar plantar, tá? E cada um que vai guardando essa semente, o que costuma se dizer? Que elas guardam toda a sua história, né, de vida. Por quê? Porque elas plantaram, elas colheram, elas selecionaram as melhores sementes, né? Então, isso é muito importante, tá? E isso garante o quê? Faz com que eles consigam sempre plantar alimentos de qualidade, né? Por quê? Porque a semente é sempre selecionada as melhores sementes para o plantio, tá bom? Então, as plantações que crescem de sementes crioulas podem resistir melhor do que aquelas geradas de sementes comercializadas por grandes indústrias. O campo de cultivo crioulo conta com uma diversidade maior de sementes. Assim, se parte delas é suscetível a praga ou doença, há muitas chances de que alguma variedade resista. Dessa forma, as sementes crioulas podem ser cultivadas com menos inseticidas e adubos do que as sementes comercializadas em grande escala. Então, gente, como eles selecionam as melhores sementes, o que acontece? Essas sementes podem resistir melhor às pragas, né, gente? E elas são melhores do que aquelas comercializadas, do que aquelas que você compra para plantar, né? E aí, o que acontece? Se elas são de maior qualidade, você vai precisar do quê? De menos inseticida, menos adubo, não tem necessidade de passar tanto veneno para matar as pragas, né? Porque elas vão ser mais resistentes, bom? Bom, no caderno, vocês vão fazer o seguinte para mim, vocês vão responder essas 3 perguntinhas aqui, ó. O que são sementes crioulas? Vocês vão olhar ali no texto, tem. Qual a importância das sementes crioulas para as comunidades que mantêm e usam o banco? Por que é importante ter essas sementes crioulas, né? Então, aqui no texto está falando, vocês vão procurar. Qual é a importância das sementes crioulas para a agricultura de maneira geral e para o meio ambiente? Então, aqui no final do texto também está falando por que elas são importantes, né? Para os agricultores e também para o meio ambiente. O que acontece com elas, tá? Então, vocês vão responder no caderno, vocês vão me enviar a foto com as respostas que eu quero corrigir depois, tá bom? E para encerrar, nós vamos fazer as atividades da página 88 e 89. Então, vamos lá. Complete as lacunas da tabela a seguir com os nutrientes predominantes no grupo de alimentos listados. Então, alimentos ricos em... O que batata, arroz e pão? Eles têm o quê? Carboidratos. Por isso que a professora colocou carboidratos aqui. Eles são ricos em carboidratos. O que o filé de peixe, o feijão e o frango têm? Eles são alimentos ricos em
proteínas, né? Então, vamos escrever proteínas aqui. O que a manteiga, o azeite e o queijo têm? São alimentos ricos em lipídios, que são as gorduras, né? O que o abacaxi, a alface e o tomate são alimentos ricos em o quê? Vitaminas e sais minerais, tá? Bom, consulte as informações da página 81 e propõe uma refeição e um lanche com nutrientes de todos os grupos. Então, o que vocês podem fazer, né? Como sugestão, se vocês quiserem montar um lanchinho para vocês ou uma refeição, vocês vão olhar o quê? O que vocês podem fazer? Arroz, feijão e alface, né? Fazer uma refeição assim, ou comer um pedacinho de queijo, né? Ou comer o quê? Pão com manteiga. Então, vocês vão montar um lanchinho, uma refeição para vocês usando esses alimentos aqui também, tá? Agora, vamos ler o texto abaixo. Para retardar a decomposição dos alimentos, é preciso evitar a ação de fungos e bactérias presentes naturalmente nesses alimentos e no ambiente ao seu redor. Alimentos sem contatos com o ar podem se conservar por mais tempo. Então, a gente viu isso, né? O quê? Que o alimento, quanto mais em contato com o ar, mais chance de se estragar ele tem. Por quê? Porque através do ar que os fungos e as bactérias se reproduzem rapidamente, né? Ao contrário do que? De um lugar em que não há ar ou na refrigeração. Então, alimentos sem contato com o ar podem se conservar mais tempo. Por quê? Porque se não tiver ar, os fungos e as bactérias não se reproduzem. Então, a embalagem a vácuo é uma técnica moderna de conservação que usa esse princípio. O ar é retirado da embalagem e a falta de gás oxigênio dificulta a sobrevivência dos micro-organismos. Então, o que é vácuo? Ausência de matéria, incluindo o ar. Então, olha, isso aqui a gente tem um exemplo de cenoura embalada a vácuo. Então, ela fica o quê? Ela está embalada e dentro dela, gente, não existe o quê? O ar. Ela fica o quê? Com ausência de ar, né? Não tem ar. Então, os fungos e as bactérias não têm chance do quê? De se reproduzirem aqui. Porque não tem ar, então elas não se reproduzem, tá? Então, esse tipo de embalagem aqui é a vácuo e é um tipo de conservação também dos alimentos. Eles vão se conservar por mais tempo, tá? Às vezes a gente vai na quitanda, no mercado, a gente encontra esses tipos de produtos embalados a vácuo. Esses produtos embalados a vácuo são aqueles em que não existe o quê? A presença de ar. Então, é uma técnica, uma forma de conservação, tá bom? Então, agora a letra A. Por que os alimentos que não entram em contato com o ar demoram mais tempo para estragar? Porque a falta do gás oxigênio dificulta a sobrevivência dos micro-organismos. Os micro-organismos não se desenvolvem onde não há ar, onde não há gás oxigênio, tá? Além da embalagem a vácuo, que outras técnicas podem ser usadas para conservar vegetais como brócolis e couve-flor? Então, se eu não quiser fazer a embalagem a vácuo do brócolis e da couve-flor, que outra maneira eu posso fazer com que elas se conservem? Colocando elas aonde? Na refrigeração. Em refrigeração, na geladeira, tá? Agora vamos para a página 89. Vamos lá. Copie no caderno, não precisa copiar, viu, gente? A gente vai fazer aqui mesmo no livro, tá? Copie no caderno as fichas que contêm informações sobre 2 alimentos apresentados na ilustração a seguir. Complete essas fichas com o nome dos alimentos. Então, eu quero que vocês digam assim para mim, olha. Que alimento é um alimento de origem animal, pobre em carboidratos e pode ser conservado pela salga. Que tipo de alimento seria esse? Que é um alimento de origem animal. Que ele é pobre em carboidratos, quer dizer, ele tem proteínas e ele pode ser conservado pela salga, através da salgando esse alimento. Que alimento é esse? Só pode ser o quê? A carne, né, gente? A carne, que é de origem animal, ela é pobre em carboidrato porque ela é rica em proteína e ela pode ser conservada pela salga, né? Salgando a carne, exemplo, a carne seca, tá? Agora, olha lá. Um alimento de origem vegetal, pobre em proteínas e lipídios,
Por quê? Porque um alimento que é rico, que é de origem vegetal, ele é rico em quê? Em vitaminas e sais minerais. E ele pode ser conservado pela refrigeração. A gente pode guardar ele na refrigeração. Que tipo de alimento é esse? Uma verdura. Origem animal, vegetal só pode ser o quê? Verdura, né? Então a gente vai escrever aqui, ó. Aqui é a carne e aqui é verdura. Se vocês quiserem colocar frutas também pode, tá? Agora vamos ver aqui, ó. O que nós temos? Aqui tá mostrando, né? Olha. Aqui tem os tipos de alimento que pode ser, né? No caso aqui, o que é? A carne, né? E aqui o que é? A verdura, né? Tá? Então, as pessoas das fotos estão praticando atividades físicas. Então, olha aqui, praticando atividade física, aqui e aqui. No caderno, responda. Dá para responder no livro, tem espaço, tá, gente? Que alimentos você sugere a elas para que reponham a energia gasta nas atividades? Então, gente, nós já vimos o quê? Que tipo de alimento eles precisam, é recomendável que eles usem para repor as energias que eles gastam nas atividades físicas? São os carboidratos, né, gente? Que a gente viu que as pessoas que praticam atividades físicas, elas devem consumir bastante carboidratos, que dão energia para o corpo, né? E para repor a água e os sais minerais perdidos com a transpiração? Então, essas pessoas, quando elas praticam atividade física, elas perdem o quê? A água, elas somam, né? Então, elas perdem a água e os sais minerais do organismo. Então, o que elas podem ingerir para repor? Então, a gente pode colocar assim, ó. Pode ser sugerido alimentos ricos em carboidratos como fonte de energia. Por quê? Porque elas vão usar esses alimentos para ter energia para praticar os exercícios. E frutas para reposição de sais minerais, além da ingestão de água. Então, para elas reporem os sais minerais e a água que elas perdem, que elas precisam comer? Frutas e beber a água, porque elas vão estar repondo a água e os sais minerais que elas perderam, tá? Então, é essa daqui. Bom, gente, por hoje é só a nossa aula de ciências, né?